Dando início à nossa 17ª aula da nossa playlist de matemática básica com conteúdo de notação científica, vamos lá estudar esse conteúdo. Veja só, imagina que você deve fazer um cálculo usando um desses números. Então, primeiro a gente tem um número aí que é bem pequeno, mas ele tem um monte de algarismo, 0,0000015, ou outro número aí que já é muito grande, que é o 12 bilhões. Então, para a gente operar com esses números, daria um trabalhão, porque são muitos algarismos. Então, veja só, a notação científica ela serve para escrever e simplificar a escrita de números muito grandes ou muito pequenos, que são os dois casos que a gente viu aí acima, utilizando potências de base 10. E aqui, onde a gente está vendo n maiúsculo vezes 10 elevado a n minúsculo, é justamente como essa aí é a estrutura da notação científica, certo? Então a gente vai usar essa estrutura aí para a gente escrever números muito grandes ou muito pequenos e facilitar a nossa vida na hora de trabalhar com eles, ok? Então veja só, esse nzão ele vai ser um número qualquer maior ou igual a 1 e menor que 10. Então ele tem que estar dentro desse intervalo. Ele pode ser igual a 1 e maior desde que ele seja menor que 10. Já esse nzinho é o expoente de 10, claro, e aí ele pode ser positivo ou negativo. A gente vai ver em qual caso ele vai receber o sinal de positivo ou negativo, certo? Porque aqui na próxima tela nós temos um passo a passo para escrever um número na forma de notação científica. Então vamos lá. O primeiro passo é transformar o número em decimal, caso ele ainda não seja, claro. E para isso, nós colocamos uma vírgula deixando apenas um algarismo diferente de zero antes dela. Esse novo número é o valor de nzão, o n maiúsculo. Então, vou fazer o seguinte, vou pegar esses dois números que a gente viu anteriormente. O primeiro nós temos 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zeros e o número 15. Então, eu vou colocá-lo aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aí nós temos o número 15. E aqui, mais à direita, eu vou colocar o nosso número 12 bilhões. Escrevê-lo assim, 12. Vou escrever sem os pontos, tá? Deixar o espaçamento aí. Qual que é a nossa missão? É mover essa vírgula para a gente deixar apenas um número diferente de zero antes dela. Então, veja só, nesse primeiro número já é mais fácil da gente visualizar isso, porque a gente tem uma vírgula aqui, né? Então, essa vírgula, ó, ela vai vir para cá, entre o 1 e o 5. Veja que eu tenho um número diferente de zero antes dela, né? Esses zeros à esquerda não farão diferença, tá? Essa vírgula aqui, ela vai deixar de existir, ela foi deslocada, não é que, de novo, um número ele não pode ser composto por duas vírgulas, então essa vírgula foi deslocada e eu tenho aqui o número 1 antes dela. Então, esse 1,5 aqui, ele é o valor do meu n, ok? Agora vamos para o número 12 bilhões, ó. A gente não está vendo nenhuma vírgula aqui, mas lembra que quando um número não tem vírgula, a gente pode escrever ele assim? Muito simples. Então, é pegar essa vírgula e deslocar ela para que fique apenas um número diferente de zero antes dela. No caso, ela vai ficar aqui, ó, entre 1 e o 2. Então, o nosso valor de n é 1,2, certo? Esse é o primeiro passo, então, o deslocamento dessa vírgula. Agora, segundo passo, ó, definir o expoente de 10, que será igual ao número de casas decimais que foram deslocadas com a vírgula. Se a vírgula foi deslocada para a esquerda, o expoente é positivo. Caso contrário, o expoente é negativo. Então, vamos lá. Nesse nosso primeiro exemplo aqui, a gente tem que o valor de n é 1,5, então a gente vai ficar com 1,5 vezes 10, e aí está faltando apenas o expoente desse 10. Então, veja só, quantas casas a vírgula foi deslocada? Veja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, esse é o valor do nosso n. Agora, esse valor vai ser positivo ou negativo? Como a vírgula foi deslocada para a direita, né? Ela estava aqui, ela veio para cá, então esse valor é negativo, certo? Então, está escrito o número na forma de notação científica. Esse 0,00000015 pode ser escrito como 1,5 vezes 10 elevado a menos 8. Já no caso aqui do 12 bilhões, o valor de n é 1,2. E a gente coloca aqui o vezes 10, né, que já é da própria estrutura, e agora define o valor do expoente de 10.
Então veja só, quantas casas a vírgula foi deslocada? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, o valor do expoente de 10 é 10 e é positivo ou negativo. Como a vírgula foi deslocada para a esquerda, esse valor é positivo, certo? Então, nós temos aqui nossas duas respostas. Nós temos dois números, um muito pequeno, outro muito grande, mas ambos formados por muitos algarismos, e esses números estão escritos na forma de notação científica. E agora, dando continuidade na nossa aula, claro, a gente vai responder mais alguns exemplos para fixar esse conhecimento. Então, no exemplo número 1, a gente tem aí o número 280 milhões. Então, qual que é o nosso primeiro objetivo? Nosso primeiro objetivo é deixar apenas um número diferente de zero antes da vírgula. Então, essa vírgula vai ficar aqui, entre o 2 e o 8. E aí, lembrando, é como se esta vírgula estivesse aqui anteriormente e ela foi deslocada para a esquerda, certo? Então, veja só, 2,8 é o valor do nosso n. Então, a gente já coloca aqui, ó, 2,8 vezes 10. Qual que é o valor do expoente de 10? Vamos ver quantas casas essa vírgula foi deslocada. Vou usar aqui a caneta verde, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, o valor do expoente de 10 é 8 e vai ser positivo porque a vírgula foi deslocada para a esquerda. Então, claro que inicialmente, quando eu resolvo esses dois primeiros exemplos, eu acabo entrando em muitos detalhes e vai parecer que é um cálculo de outro mundo para algumas pessoas. Mas quando a gente já começa a ir para os exemplos, ó, a gente vê que o processo não é tão demorado quanto foi anteriormente, né? O processo já começa a ficar um pouco mais rápido porque a gente já começa a pegar essa ideia. Vamos ver no exemplo 2, ó. Exemplo 2. Primeira coisa, deslocar essa vírgula para ficar um número diferente de zero antes dela. Então, ela fica aqui entre 1 e o 5. Então, 1,5 é o valor do nosso n. Então, a gente já coloca aqui 1,5 vezes 10. Agora, a gente define o expoente de 10. Quantas casas essa vírgula foi deslocada? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o valor do expoente de 10 é 6 e será negativo porque a vírgula foi deslocada para a direita. Então, vê como o processo aqui está sendo mais rápido, tá? Se você ainda não está conseguindo acompanhar bem, eu sugiro que você volte um pouco e tente resolver aqueles dois primeiros exemplos com um pouquinho mais de cuidado. Depois você volta aqui e aí você começa a resolver esses outros exemplos. Eu tenho certeza que uma hora vai ficar rápido porque o processo aqui, por mais que seja um passo a passo, mas ao longo do tempo ele vai ficando mais simples, ok? Agora, ó, 68 mil. Faz o que eu te pedi. Pausa e tenta resolver para você ver como o processo não é tão demorado. Essa vírgula vai ficar aqui entre o 6 e o 8, né? Porque aí a gente fica apenas com um número diferente de zero antes dela. Então, nós temos 6,8 vezes 10. E quantas casas essa vírgula foi deslocada? Lembrando que a vírgula estaria aqui. Então, vamos contar, ó. 1, 2, 3, 4. No caso, o valor do expoente de 10 é 4 e vai ser positivo porque a vírgula foi deslocada para a esquerda. No quarto exemplo, a vírgula fica aqui, ó, entre o 2 e o 9. Então, nós vamos ficar com 2,9 vezes 10. Quantas casas essa vírgula foi deslocada? 1, 2, 3, 4. Então, o valor do expoente de 10 também é 4, só que dessa vez negativo porque a vírgula foi deslocada para a direita. Então, é essa regra que a gente vai utilizar para escrever um número na forma de notação científica. Inclusive, vamos agora a uma questão do Enem envolvendo esse conteúdo. Essa questão foi do Enem 2019 e diz o seguinte: a gripe é uma infecção respiratória aguda de curta duração causada pelo vírus influenza. Ao entrar no nosso organismo pelo nariz, esse vírus multiplica-se, disseminando-se para a garganta e demais partes das vias respiratórias, incluindo os pulmões. O vírus influenza é uma partícula esférica que tem um diâmetro interno de 0,00011 milímetros. Em notação científica, o diâmetro interno do vírus influenza em milímetro é... Ou seja, o que a questão quer é que a gente pegue este número aqui e escreva ele na forma de notação científica. Eu vou fazer o seguinte, vou trazer ele aqui para baixo só para a gente visualizar melhor, tá? 0,00011. Então, essa vírgula vai ser deslocada para cá, entre esses dois números 1, porque aí fica apenas um número diferente de zero antes dela. Então, nós ficamos com 1,1
vezes 10. E aí, quantas casas essa vírgula foi deslocada? Olha só, deixa eu usar aqui a cor que eu vim usando anteriormente. 1, 2, 3, 4. Então, o expoente de 10 é 4. E aí negativo, claro, porque a vírgula foi deslocada para a direita. 1,1 vezes 10 elevado a menos 4 é uma resposta que a gente encontra aqui na alternativa D. E, claro, podemos marcar porque, de fato, essa é a resposta correta. Tá? Então, o Enem tem dessas de mostrar algumas questões com números que são ou muito pequenos ou muito grandes e pedir para a gente escrever ele na forma de notação científica, tá? Mas não é só isso, tá? Porque a gente também vai ter que aprender a fazer operações com esses tipos de números. E é claro que a gente vai aprender a partir de agora. Então, a gente vai começar pela adição e pela subtração. E aí, veja só. Só é possível efetuar essas operações se os expoentes de 10, que é o nosso nzinho, forem iguais. Assim, nós somamos ou subtraímos n, claro, a depender da operação que está sendo feita, e nós repetimos a potência de 10, certo? O que a gente está fazendo aqui é praticamente uma propriedade distributiva. Então, veja só. A gente tem aqui no nosso primeiro exemplo 3,5 vezes 10 ao cubo mais 2,4 vezes 10 ao cubo. Então, os expoentes de 10 são iguais? São. Então, ok, a gente pode operar aí tranquilamente. O que é que a gente vai fazer? Somar os valores de n, no caso 3,5 mais 2,4, que dá 5,9, e repetir essa potência de base 10, que é 10 ao cubo. Pronto, está resolvido. Segundo exemplo, 2,3 vezes 10 ao cubo mais 1,8 vezes 10 à quinta. Opa, nós temos aqui os expoentes de 10 sendo iguais? Não. Por isso a gente não vai conseguir fazer essa operação, tá? É possível simplificar ainda mais, essa expressão que a gente está vendo aqui ainda, mas não é o foco desta aula a gente trabalhar com isso agora, certo? Por conta disso, nós vamos simplesmente dizer aqui que não é possível operar. Vou deixar em branco, tá? Vou deixar em branco para já ficar subentendido que não é possível fazer essa operação aqui de adição, porque os expoentes não são iguais. Já no exemplo 3, a gente tem 8 vezes 10 à quinta menos 4,7 vezes 10 à quinta. Então, opa, estou vendo aqui que os expoentes são iguais. Então, a gente vai fazer o seguinte, 8 menos 4,7, que vai dar 3,3. Deixa eu marcar aqui, né, para a gente saber que a operação feita foi essa. E simplesmente repetir aí a potência de base 10, que é 10 à quinta. Então, está resolvido o nosso terceiro exemplo, tá? Já que os expoentes foram iguais, a gente pôde fazer isso. Algo que a gente também não vai conseguir fazer, assim como no exemplo 2, a gente não vai conseguir fazer aqui no exemplo 4, ó, porque a gente tem 10 ao cubo e a gente tem 10 ao quadrado. Então, de novo, é possível simplificar isso daí? É até possível, mas como não é o foco da nossa aula, eu não vou fazer isso aqui, tá bom? Então a gente vai deixar em branco só para a gente saber que não é possível. Inclusive eu vou fazer o seguinte, vou fazer questão de deixar circulado aqui os valores desses expoentes para a gente saber o motivo disso daí tá em branco, tá? Pronto, então melhorou. Então para adição e para subtração é algo que a gente só vai fazer quando os expoentes forem iguais. Agora, para as próximas que virão a seguir, a gente vai conseguir operar tranquilamente, certo? Começando então aqui agora pela multiplicação. A regra é a seguinte, a gente vai multiplicar os valores de n, de cada uma das notações científicas, e aí a gente vai somar os expoentes de base 10, certo? Porque a gente está fazendo uso daquela propriedade vista anteriormente, que é a multiplicação entre potências de bases iguais. Então, veja só, nesse exemplo número 1, a gente tem 1,5 vezes 10 ao quadrado, que é um número em notação científica, vezes 2,3 vezes 10 ao cubo. Então, a gente vai fazer o seguinte, ó. 1,5 vezes 2,3, eu vou resolver aqui nesse espaço em branco, 1,5 vezes 2,3. Nós vamos ficar com 15 e 4, 10 e 3. E aí, somando, nós temos 5, 4 e 3 e a vírgula fica aqui. Então, deu 3,45. Já com esses expoentes de 10, eu uso a propriedade da multiplicação entre potências de mesma base. Então, 10 ao quadrado vezes 10 ao cubo, eu repito a minha base e somo os expoentes. 2 mais 3, 5. Está resolvida a nossa operação, certo? Então, veja, os expoentes eram diferentes, mas isso não foi
um empecilho para a gente, não. A gente conseguiu resolver aí tranquilamente. Exemplo número 2, a gente vai fazer a mesma coisa, ou seja, a gente vai pegar aqui 7,2 vezes 5,6, vou resolver aqui separadamente também essa multiplicação. 6 vezes 2 é 12, 6 vezes 7 vai ficar 42, no caso 43, porque soma 1. 5 vezes 2 é 10, vai 1, aqui vai ficar então 36. Nós temos 2, 3, 10 e 4 e a vírgula fica aqui. Então veja, nós temos 40,32 vezes o 10, e aí vai ficar a soma dos expoentes 3 mais 5, 8. Tá resolvido em partes. Por quê? Porque eu não posso deixar que esse valor aqui seja maior que 10. E isso acabou acontecendo. O que é que eu faço então para corrigir esse erro? Veja só, se eu dividir esse 40,32 por 10, ele passa a ser um número menor que 10, né? Porque divido por 10 aqui, deixa eu ver como eu faço aqui, escolher a melhor notação aqui pra gente. Vou fazer assim mesmo, ó. Eu vou dividir esse 40,32 por 10, ele passa a ser um número menor que 10. Então aqui eu já vou colocar 4,032. Só que, se eu divido 40,32 por 10, eu tenho que compensar lá no expoente, certo? Porque senão eu tenho um resultado diferente. Se eu coloco vezes 10 elevado a 8, eu estou mudando aí o resultado da minha operação. Então eu tenho que fazer essa compensação lá no expoente, fazendo o quê? Uma multiplicação por 10, tá? Se um número eu divido, o outro eu multiplico por 10 e aí eu consigo compensar isso. Então 10 elevado a 8 vezes 10, aí lembrando, esse 10 ele tem o expoente 1, então a gente vai repetir essa base e somar, e vai ficar vezes 10 elevado a 9. Pronto, agora sim, nós chegamos ao resultado final, 4,032 vezes 10 elevado a 9. E eu chamo a tua atenção para isso, por quê? Porque digamos que numa questão do Enem, tu chega nesse resultado, nesse primeiro, 40,32 vezes 10 elevado a 8, olha para as alternativas e não tem essa resposta, mas tem essa segunda, 4,032 vezes 10 elevado a 9. Essa é a forma correta, mantendo este primeiro aqui menor que 10, certo? E maior ou igual a 1, claro. Então, por conta disso, nós temos que fazer essa correção, certo? Então, é assim que funciona a multiplicação, a gente multiplica aí os n's, digamos assim, e opera com a propriedade que a gente já conhece, a multiplicação entre potências de mesma base, e se for necessário fazer uma correção, a gente faz. Agora vamos à divisão. Para a divisão é muito semelhante à multiplicação, só que com a diferença de que com o n a gente vai dividir, né? Então nós dividimos o n e subtraímos os expoentes da base 10, ou seja, a gente vai utilizar agora a propriedade da divisão entre potências de mesma base, onde a gente subtrai os expoentes ao invés de somar, como a gente viu anteriormente. Então veja só, nesse exemplo do número 1 a gente tem 7,6 e a gente vai dividir por 3,8. Isso daqui dá 2. Agora, 10 elevado a 4 dividido por 10 ao quadrado. Eu vou repetir a base 10 e subtrair esses expoentes, 4 menos 2, 2. Está resolvido o nosso primeiro exemplo. No nosso segundo exemplo, nós temos aqui, ó, 3 dividido por 9. Gente, isso aqui dá uma dízima periódica, que é aquele número infinito, certo? A gente vai ter 0,333333333 infinitamente. Então, por conta disso, eu vou fazer o seguinte, eu vou escrever apenas com 3 casas decimais, certo? 0,333 vezes, aí ó, 10 ao cubo dividido por 10 elevado a 10, no caso eu repito a base 10, e 3 menos 10, menos 7, ok? Tem alguma correção aí a ser feita? Tem, porque é o seguinte, esse n, assim como ele não poderia ser maior que 10, como a gente viu lá na multiplicação, ele também não pode ser menor que 1. Então a gente vai fazer uma correçãozinha aí, tá certo? A gente vai precisar deslocar essa vírgula para cá, para que esse número seja maior que 1 e menor que 10, claro. E para isso, eu vou precisar multiplicar esse valor por 10. E aí a gente vai ficar com o seguinte, vai ficar 3,33. Mas aí, é claro, eu vou precisar fazer a compensação no expoente de 10, né? Para que o nosso resultado não seja alterado. Então, eu vou precisar fazer o que aqui? Uma divisão
por 10. Já que o outro eu multipliquei, então esse outro eu divido. Então, quando eu faço 10 elevado a menos 7 dividido por 10, eu repito a base 10 e vai ficar menos 7 menos 1. Lembra do jogo de sinais, a gente soma e repete o sinal, no caso vai ficar aqui menos 8. Agora sim, nós temos a resposta. Do mesmo jeito, estou chamando a tua atenção para isso, porque numa questão do Enem tu pode chegar num resultado como este primeiro aqui, olha para as alternativas e não tem, mas tem esse aqui. Então, depois de fazer a correção, você vai sentir mais confiança para marcar esse resultado, certo? Então, visto essas operações, nós temos mais uma questãozinha do Enem para responder ainda durante essa aula. Vamos lá. Essa foi uma questão do Enem 2024 que diz o seguinte: o tamanho mínimo que a visão humana é capaz de visualizar sem o uso de equipamento auxiliar é equivalente a 100 micrômetros. É a informação que a gente tem aí, ó. 1 micrômetro é igual a 10 elevado a menos 3 milímetros. Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma pausa na leitura já para a gente obter essa informação. Veja, se a visão humana consegue observar 100 micrômetros e 1 micrômetro vale 10 elevado a menos 3 milímetros, então vamos fazer o seguinte, 100 vezes 10 elevado a menos 3 para a gente saber quantos milímetros nós somos capazes de visualizar sem o uso de equipamento. Então, 100 vezes 10 a menos 3. O que é que a gente pode fazer? Escrever esse 100 como uma potência de base 10 também. 100 é 10 ao quadrado, tá? Então, 10 ao quadrado, a gente vai repetir a base e somar esses expoentes. No caso, 2 mais menos 3 acaba resultando numa subtração, vai ficar igual a menos 1. Inclusive, nós vimos essa questão, né, quando a gente estava estudando as propriedades da potência. Nós vimos essa questão, mas agora é que, enfim, a gente vai parar para resolver. Então, tá aí, ó, como é que eu posso dizer? O uso dessa propriedade eu te mostrei lá e agora a gente está fazendo aqui do zero, né? Aí vamos continuar com a leitura agora. Um estudante pretende visualizar e analisar hemácias do sangue humano que medem 0,007 milímetros de diâmetro. Opa, peraí, vamos dar outra pausa nessa leitura. Veja, vamos transformar esse número aqui em notação científica. Vai ser algo bem simples. Transfere essa vírgula para cá depois do 7. Então a gente tem 7 vezes 10, e aí a vírgula foi deslocada 3 casas para a direita. No caso, esse expoente vai ficar negativo. 7 vezes 10 elevado a menos 3. Vamos continuar com a leitura agora. Ela adquiriu um microscópio óptico que tem uma lente ocular que amplia em 10 vezes a imagem do objeto em observação e um conjunto de lentes objetivas com esta capacidade de ampliação. Então, a gente tem aí a capacidade de ampliação da lente 1 até a lente 5. Daqui a pouco a gente se aprofunda mais um pouco. Continuando. O funcionamento desse microscópio permite o uso da lente ocular sozinha ou a combinação dela com uma de suas lentes objetivas, proporcionando, nesse caso, um aumento de sua capacidade de ampliação final, que é dada pelo produto entre as capacidades de ampliação da ocular e da objetiva. Essa estudante pretende selecionar a lente objetiva de menor capacidade de ampliação que permita, na combinação com a ocular, visualizar hemácias do sangue humano. A lente objetiva a ser selecionada pela estudante é a... Então veja só, foram muitas informações aqui, até por conta disso eu decidi ir parando durante o texto para a gente ir fazendo alguns cálculos, mas agora a gente vai entender melhor a situação. Veja, nesse primeiro cálculo que a gente fez, a gente chegou num resultado em que é possível a gente, como é que eu posso dizer? A visão humana, ela é capaz de visualizar aqui 10 elevado a menos 1 milímetro, sem o auxílio de nenhum equipamento, certo? Então é 10 elevado a menos 1 milímetro. Ela está tentando visualizar hemácias que têm uma medida de 7 vezes 10 a menos 3 milímetros. Então veja só, qual que deve ser a ampliação dessa hemácia para que o olho humano seja capaz de visualizar? Ou seja, o microscópio aí, ele vai ter que aumentar em quanto essa hemácia para que ela veja através dele. Para a gente descobrir isso, a gente vai fazer o seguinte, 10 elevado a menos 1, que é o quanto nós conseguimos ver sem a necessidade de nenhum equipamento, dividido por 7 vezes 10 elevado a menos 3, certo? E o que é que a gente tem aqui? Uma divisão envolvendo notação científica.
Então eu vou fazer da seguinte forma, ó. Eu vou colocar o 1 aqui, 1 vezes 10 elevado a menos 1, tá? Até porque o valor de n para essa primeira notação científica, essa primeira potência é 1. E vou escrever da seguinte forma, 1 dividido por 7, eu vou optar por manter na forma fracionária, 1 sobre 7. E aqui, ó, 10 elevado a menos 1 dividido por 10 elevado a menos 3, eu vou até fazer separadamente aqui para não dar confusão por conta do jogo de sinais, menos 1 menos menos 3, isso daqui se torna uma soma, ó, menos com menos, então é 10 elevado a menos 1 mais 3, que é igual a 10 ao quadrado. Então a gente tem aqui vezes 10 ao quadrado, ok? Ou seja, o que nós temos aí é 100 dividido por 7. Vamos realizar essa divisão? 100 dividido por 7. Eu vou começar aqui pelo 10, vai dar por 1, vai sobrar 3, eu desço 0. Agora vai dar por 4, vai sobrar 2. Não dá mais, eu coloco 0 aqui, vírgula aqui. Vai dar por 2. Ok, eu estou satisfeito, Então vai ter que fazer uma ampliação aí de aproximadamente 14,2, certo? Então veja só. Esse microscópio, esse daqui é o valor da ampliação, tá? Que deve ser feito, 14,2. Então veja só. Esse microscópio, sozinho, sem o uso de nenhuma dessas lentes aqui, que são as lentes objetivas, ele é capaz de aumentar a imagem em 10 vezes. É o suficiente? Claro que não, porque uma lente objetiva ele vai precisar. Ela quer colocar a lente objetiva que seja a menor possível, mas que, claro, que permita a ela visualizar a hemácia. Então, já que ela quer começar pela menor possível, a gente vai começar analisando dessa forma, certo? Qual que é a lente que tem a menor capacidade de ampliação aqui? A lente 4, que é 1,1. E aí, veja só, de novo aqui no texto, diz o seguinte. Ó, a capacidade de ampliação final, que é dada pelo produto entre as capacidades de ampliação da ocular, que é 10, e da objetiva. Então, veja só, para essa lente 4, 10 vezes 1,1 é 11. Então, se ela usa essa lente 4, a ampliação da imagem vai ser 11 vezes. É o suficiente? Não, porque a gente precisa de 14,2. Então, a lente 4 não deve ser a escolhida, certo? Tá fora. Agora, vamos para a lente 5, que é a segunda menor. 10 vezes 1,4 dá 14. Chegou próximo, mas ainda não vai ser o suficiente, porque a gente precisa de 14,2. Então, a lente 5 não vai ser a escolhida. Agora vamos para a lente 1, que é a terceira menor. Então veja, 10 vezes 2, 20. É o suficiente? É o suficiente. Se ela usar essa primeira lente, ela vai conseguir ver as hemácias, certo? Porque já é maior do que a ampliação necessária. Então a lente objetiva a ser selecionada pelo estudante é a lente 1. Nós vamos ter então como resposta para essa questão a alternativa A. Com isso, nós já chegamos ao final da nossa aula de notação científica. Na próxima aula e penúltima, nós vamos estudar o conteúdo de frações.